Olá, para você, quem é o homem? Eu falo isso no sentido genérico, o antropos. Quem é o homem para você? Você já fez uma pergunta, quem é você? Qual a razão da tua existência? Hoje nós veremos a primeira parte do nosso discipulado, a doutrina sobre o homem. Estaremos juntos nesse vídeo para que você possa ser abençoado em nome de Jesus. Quando nós olhamos a importância da doutrina do homem, nós deparamos com uma pergunta crucial que todos fazemos: quem somos nós? Quem é o homem? É importante, amados, que na palavra de Deus também nós encontramos essa mesma indagação. Quando você vai lá no Salmo de número 8, no versos de número 4, lá está escrito assim: quem é o homem para que se lembre dele? A Bíblia nos diz sobre o homem e sobre todos os aspectos, todos os sentidos, o homem como pessoa criada e o homem como a imagem de Deus. Então a primeira coisa que nós vamos aprender hoje, nesse pequeno vídeo, é o homem como pessoa criada. Uma pressuposição básica da concepção cristã do homem é a fé em Deus como Criador, que produz compreensão de que a pessoa humana não existe autônoma ou independente, mas uma criatura. Por quê? Em Gênesis capítulo 1, versos de número 1 e versos de número 27, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E depois lá, criou Deus, pois, o homem. As escrituras estão nos dizendo claramente que todas as coisas foram criadas e são totalmente dependentes de Deus. Na afirmação de que Deus preserva todas as suas criaturas, incluindo os seres humanos, está implícito que elas são dependentes dele para a continuação da sua existência. E em seu discurso aos atenienses, o apóstolo Paulo afirma que Deus é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais, e que nele vivemos, nele movemos e existimos. Isso está em Atos capítulo 17, versículo 25 e depois o versos 28. Paulo está dizendo que a nossa respiração é de Deus, que existimos somente por causa de Deus. Em cada movimento que fazemos, estamos dependentes de Deus. Não podemos nos levantar um só dedo à parte da vontade de Deus. O homem, contudo, não é somente uma criatura. O homem também é uma pessoa. Se uma pessoa significa ter uma forma de independência, não absoluta, mas relativa, ser uma pessoa significa ser capaz de tomar decisões
de estabelecerem objetivos, de ser capaz de perseguir esses objetivos. Isso significa que o homem possui liberdade. O homem não é um robô, cuja conduta é totalmente determinada por forças exteriores. Ele tem poder de autodeterminação ou de autodireção. Em resumo, o ser humano é igualmente uma criatura. Ele é uma pessoa criada. Como pode o ser humano ser igualmente a uma criatura e uma pessoa? Ser uma criatura, como já vimos, significa dependência absoluta de Deus e independência relativa. Ser uma criatura significa que não posso mover um dedo ou pronunciar uma palavra à parte de Deus. E ser uma pessoa significa quando os meus dedos são movidos, eu os movo, e que quando as palavras são pronunciadas nos meus lábios, eu as pronuncio. Sermos criaturas significa que Deus é o oleiro e nós o barro. Sermos pessoas significa que nós mesmos é que moldamos nossa vida pelas próprias decisões. Então, o homem como criatura. A segunda questão é o homem como imagem de Deus. O Antigo Testamento não diz muitas coisas a respeito da imagem de Deus. Na verdade, o conceito é tratado especificamente e somente em 3 passagens. Todo o livro de Gênesis, no capítulo 1, versos 26 ao 28, capítulo 5, versos 1 a 3, e no capítulo 9, verso 6, e no Salmo de número 8, também poderia ser visto como uma descrição do significado da criação do homem, a imagem de Deus. Mas a frase imagem de Deus não aparece no Salmo 8. Gênesis capítulo 1, verso 26 a 28, que nos ensina com singularidade as características da criação do homem. E nesse capítulo lemos que Deus criou cada animal segundo a sua espécie. Versos 21, 24 e 25 do capítulo 1 de Gênesis. Somente o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Versículo 26 e 27 do capítulo 1 de Gênesis. A primeira coisa que nos impressiona quando examinamos Gênesis, capítulo 1, versos 26, é que o verbo principal está no plural. Também disse Deus, façamos o homem. Isso indica que a criação do homem distingue do restante da criação, visto que essa linguagem não é usada com relação às outras criaturas. Devemos também notar que a criação do homem foi precedida por uma deliberação de decisões ou conselho divino. Façamos o homem. Isso mostra novamente a ideia da singularidade da criação do homem. Esse conselho divino não é mencionado com relação a nenhuma outra criação. A palavra traduzida homem nesse verso é a palavra hebraica Adam. E essa palavra é empregada algumas vezes como nome próprio, Adão. Este é o livro da genealogia de Adão, Gênesis 5:1. A palavra Adão, contudo, também pode significar o homem em distinção da criação humana.
ele é diferenciado dos animais. Isso como masculino ou feminino, ou ambos, masculino e feminino, esse sentido que a palavra é usada em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. A palavra Adam também pode algumas vezes significar raça humana. Gênesis 6:5 diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Passamos agora aos vocábulos principais, a imagem conforme a nossa semelhança. A palavra traduzida como imagem, tselem, a palavra, ela, no hebraico, ela não existe uma conjunção dessa palavra. O texto simplesmente façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O texto em hebraico, contudo, deixa claro que essencialmente não há diferença entre ambos, conforme a nossa semelhança ou a nossa imagem. Isso é confirmado pela análise do uso dessas palavras nessa passagem. Contudo, outras duas passagens de Gênesis. Em Gênesis 1:26, as duas palavras imagem e semelhança são usadas. Em Gênesis 1:27, somente imagem. E cada uma é usada, ao passo que lá em Gênesis 5:1, somente a palavra semelhança é usada. Em Gênesis 5:3, as duas são usadas novamente, mas dessa vez em ordem inversa, a sua semelhança conforme a sua imagem. Novamente no capítulo 9:6, aparece somente a palavra imagem. Se com essas palavras, se quiséssemos descrever aspectos diferentes do ser humano, não seria usada como vimos que fora. Isso indistintamente, embora essas palavras sejam geralmente usadas como sinônimos, deve-se reconhecer uma pequena diferença entre elas. A palavra hebraica para imagem, tselem, deriva da raiz que significa esculpir ou cortar. Poderia, portanto, ser usada para descrever figuras esculpidas de um animal ou pessoa. A aplicação à criação do homem em Gênesis capítulo 1, a palavra texim, indica que o homem reflete a imagem, ou seja, ele é uma representação de Deus. A palavra hebraica para a semelhança de multi vem da raiz que significa ser igual. Poderia-se dizer então, a palavra de multi em Gênesis capítulo 1 indica que a imagem é também uma semelhança. Imagem que é semelhança a nós. As duas palavras juntas não dizem que o homem é uma representação de Deus, que é semelhante a Deus em certos aspectos. Que Deus nos abençoe. Essa é a parte A do estudo sobre o homem e em breve nós estaremos dando continuidade. Que Deus vos abençoe. Nos acompanhe no YouTube e você vai crescer. Nós temos muitos e muitos estudos de discipulado para fazer sobre sua vida e hoje nós começamos com a primeira parte do estudo do homem para a glória do nome de Jesus.